Capítulo 5. Ações estratégicas fora das quatro paredes, as 7 áreas de influência. As áreas de influências. Muitos homens e mulheres de Deus escreveram sobre este assunto, o que nos faz testificar que, como intercessores, precisamos nos organizar na intercessão para gerar e atuar com sabedoria e discernimento em cada uma delas, debaixo da direção do Senhor. A base para suportarmos a batalha está nos fundamentos da palavra de Deus. Isso implica na leitura, meditação, mas também na própria prática dessa palavra, que é a verdade que nos liberta e também ao próximo. A família. Todo intercessor está inserido numa família, normal ou disfuncional. De uma coisa sabemos, a família é a base de todos e toda família tem desafios de salvação, libertação e restauração. Precisamos orar pelas famílias e também pelos intercessores, pois o fundamento de um indivíduo e seus relacionamentos bons ou ruins influenciarão sua vida toda. Deus criou a família com o propósito crescer e multiplicar. O inimigo vem para destruir e separar. O comportamento de uma pessoa afetará todas as áreas de influência. Se não houver uma intervenção do Senhor nos traumas e nas feridas que ela viveu, ela reproduzirá comportamentos na sua própria família, na igreja e no trabalho, nas relações com as finanças, no governo. Como igreja, precisamos ser intencionais no ensino da palavra e, junto aos pastores e líderes, gerar transformação de vidas. Desde os 10 mandamentos, o Senhor orienta sobre os princípios importantes ligados à família. Existem alguns textos que você pode verificar, Êxodo 20:12, Deuteronômio 6:4 e no Novo Testamento, Mateus 19:19 e Efésios 5:21 ou 6 do 1 ao 7. O discipulado é uma ação muito necessária na vida da igreja. Vai além dos G6 e células. Precisamos gerar grupos de discipulados que gerarão a próxima geração de líderes em todas as áreas de nossas igrejas. Princípios que precisamos gerar em oração na igreja. Amar o Senhor acima de todas as coisas e não se curvar a outros deuses, trazendo sempre a memória de onde o Senhor nos resgatou. A honra aos pais. A desonra é uma quebra de princípios bíblicos e pode causar muitos males à vida das pessoas. A importância dos pais ensinarem a palavra aos seus filhos em todo o tempo. Nem todas as famílias tiveram esses princípios em suas casas, por isso, o papel da igreja é fundamental para corrigir por meio do ensino da palavra os pilares construídos de forma distorcida. Mulheres sendo sujeitas ao marido, o mundo prega o feminismo e ele também influenciou a igreja. Precisamos nos arrepender pela inversão de papéis. Maridos que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Precisamos nos arrepender pela falta de temor ao Senhor e à sua palavra. A falta de temor gera o aumento da pornografia em crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres e o divórcio quebra de aliança. Nosso modelo, cultura, prática de vida é a palavra de Deus. O quebrantamento que aprendemos nos levará a renunciar estruturas espirituais e mentais da velha natureza e denunciar o inimigo da família. Como a intercessão pode ajudar nesse propósito? Cobertura espiritual da Lagoinha Gerações. Se possível, um casal em cada área pode cobrir e gerar os desafios de cada geração. Kids, Link, Rocket, Legacy, Legacy Up, mulheres, homens e terceira idade. Promessa de Deus para a família no Velho Testamento. Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. No Novo Testamento, respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Que o Senhor nos capacite com propósitos e busca por meio da intercessão e da palavra, para que nossas famílias sejam curadas, restauradas, transformadas e façam diferença onde estiverem. Sugestões de atividades de intercessão pela família.
Procure promover relacionamento onde a família, que pode ser entre mulheres, homens e crianças, com atividades separadas ou juntas, que possibilitem a prática de Tito 2 na igreja, uma geração abençoando outra geração. Faça campanhas de oração pelas famílias, promova amigos de oração entre as famílias, organize piqueniques entre reuniões de homens, mulheres, com temas que abordem a necessidade da família, café com Deus, onde permita um discipulado mais próximo, que o Senhor inspire com muita criatividade. A região. Toda igreja local está num bairro, numa cidade, estado ou nação. A rua onde o intercessor mora ou onde está situada a igreja pode ser o ponto de partida de uma intercessão menor para alcançar em visão a intercessão em ações até os confins da terra. Uma das responsabilidades do intercessor é orar pelo bairro e cidade onde a igreja está inserida. Para isso é importante entender isso biblicamente. Admoesto, depois, antes que tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Podemos pensar até mesmo em orar por um continente, porque nosso Deus amou o mundo e precisamos amar o que ele ama, vidas. Por isso, como intercessores, podemos gerar o avanço do Evangelho, começando a incentivar cada intercessor a adotar a sua rua intercessão. E podemos expandir adotando as ruas do bairro onde mora e a igreja está localizada. Se possível, entrar nas ruas de governo com a devida autorização do pastor e do lugar, por exemplo, as câmaras de vereadores, para orar pela cidade, mas dentro do mapeamento de adoção, adote escolas públicas e privadas orando pela educação. Adote postos de saúde e hospitais orando pela saúde. Ore pelos pontos frágeis de violência, pela expansão e pavimentação, pelo transporte. Nós podemos chamar a existência o progresso para os lugares onde estamos. Adote comunidades carentes e gere programas sociais que a igreja pode realizar por meio do evangelismo e da assistência social. Se formos orar pelas nossas cidades, por onde começaríamos? Pessoas, famílias, igreja, religião, escola pública, saúde, economia, segurança, desenvolvimento social, governo municipal. Quais seriam os motivos para orarmos pela cidade? Salvação, unidade da igreja, contra a violência, desenvolvimento econômico contra o desemprego, acesso à educação, cobertura das escolas, saúde saudável e vida de integridade para todos. Em cada um desses lugares podemos encontrar um cristão. Muitas vezes ele não está devidamente posicionado. É necessário conhecer por quem e por que devemos orar e organizar a agenda de oração. Mapear ruas, bairros, distribuir para os intercessores e gerar ações que comecem na vida deles, nas famílias, alinhamento com a palavra de Deus, filhos, esposas, maridos. É preciso amar, pilar do amor e compaixão, o lugar por onde vamos interceder. Exemplo: ordem de Deus para Jonas anunciar o juízo dele em Nínive. Houve arrependimento e Deus salvou a cidade. Precisa gerar arrependimento. Buscar estratégias específicas de Deus para ações específicas no bairro e na cidade. Cada lugar tem uma necessidade diferente. Precisamos crer que estamos orando segundo a vontade de Deus. Por isso, precisamos da direção e intervenção deles. Precisamos ser obedientes e gratos a eles. Momentos de vigília, levantamento de escudos, tempo de adoração e intercessão enchem os céus e promovem a intervenção de Deus. Gerar a unidade da igreja e na cidade. A responsabilidade não é só uma dominação, mas a igreja do Senhor. Exemplos de como mapear o bairro. Procure ser sistemático, organizado em uma intercessão para poder alcançar todo o bairro. Faça um mapa ou uma lista de nome das ruas. Você também pode fazer o levantamento das escolas, postos de saúde, segurança. Cada intercessor ou família pode adotar em oração uma ou mais ruas e orar por 21 dias, fazendo caminhadas de oração por essa rua.
Se for possível, esse trabalho pode ser feito em parceria com outros ministérios da igreja, centro social, evangelismo, diáconos jovens, no sentido de visitar e conhecer pessoas. Um desafio é também fazer o levantamento da igreja do bairro com a direção e a aprovação da liderança, promover movimentos de unidade. Tudo isso pode e precisa ser gerado em oração. Todos os povos da terra servem a um Deus, prestem um culto à divindade que escolheram crer, e essa atitude pode influenciar muito a organização de um Estado ou nação. Se olharmos no início, veremos que Abraão foi removido de uma cultura de muitos deuses. Deus o escolheu e separou para, a partir dele, abençoar sua família e, consequentemente, milhares de famílias em toda a terra. Desde o início, ainda no deserto, Deus deixou claro que o governo e sacerdócio eram duas intenções diferentes, ambas com propósito e funções distintas no reino. Muitas culturas onde estamos inseridos são fortemente influenciadas pela religião e muitas delas com o respaldo do governo. Em nossas famílias, bairros, cidades, estados ou nações, vivemos batalhas espirituais de diversas religiões que são professadas, mas não fomos criados para ser religiosos. Vivemos num contexto eclesiástico, mas precisamos entender que todos os cristãos são sacerdotes, ministros, igrejas e parte do corpo de Cristo. Temos de pedir a capacitação do Espírito de Deus para ser influenciadores e não influenciados. Existem alguns contextos que precisamos entender. Todos somos templo do Espírito Santo e devemos ser cheios do Espírito para viver em santidade e cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida, independente do lugar onde estivermos. Ser igreja do Senhor implica numa missão, anunciar as verdades daquele que nos transportou do império das trevas para o reino das luzes. Nosso maior desafio como igreja é orar pela unidade do corpo de Cristo e cumprir os 5 ministérios para crescimento e edificação na igreja. Depois leia Efésios 4, do 8 ao 17. Somos gratos ao Senhor por sermos escolhidos por Deus. Se Deus, por meio do Espírito Santo, nos capacitou com dons, servimos a um só Senhor, temos uma só fé. Vamos gerar o entendimento do chamado e a posição no corpo de Cristo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Considerações: a igreja é formada de famílias e pode também exercer o papel da família espiritual. Por isso é tão importante seguir princípios e valores bíblicos: amor, honra, santidade, obediência, submissão e santidade. Cada pessoa ou família traz consigo uma herança espiritual, muitas vezes ligada a outras religiões e outros deuses. Somente o conhecimento de Jesus e sua palavra é que pode transformar uma mentalidade. Muitos governos são influenciados pela divindade que adoram, e isso influencia nas leis e no tipo de governo que exercem. Como corpo de Cristo, precisamos em todo tempo levantar altar de adoração ao único Senhor e Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Como intercessor, temos autoridade espiritual. Como igreja, quando somos obedientes a Deus e aos mandamentos, isso implica em alinhar nossa vida à adoração com o que a palavra de Deus nos diz, escudos que podemos orar pela igreja. Nós vemos a carta das 7 igrejas do Apocalipse, né? E ela vai falar sobre vários dilemas que as igrejas passaram. Então, sugestão de oração pela igreja. Ore por unidade na igreja e também nas igrejas locais de outras denominações que estão no mesmo local. Lembre-se que a unção liberada por meio da unidade. Promova atividades de intercessão como relógios ou caminhadas em pontos estratégicos como parques, praças, casas de governo, que será nosso próximo assunto. O governo, vamos falar dessa área de influência baseada na palavra. Cada uma dessas áreas revela sobre o seu reino e como ele funciona. Está escrito em Romanos 13, 1, 2: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo a condenação.
Muitas vezes a igreja se relacionou de forma equivocada com esse tema, ignorando a importância da intercessão pelos governantes, que é uma orientação clara das Escrituras, ou em outro extremo, se envolvendo profundamente a ponto de confundir chamado intercessório com envolvimento puramente político e partidário, e usando essa ferramenta de forma errada e até mesmo comprometendo sua fé. Lembremos-nos de que todas as áreas de influência, e como intercessores, precisamos sempre nos lembrar de Romanos 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo a Deus, intercede pelos santos. Quando estudamos sobre governo na Bíblia, estamos olhando as funções legislativas, 10 mandamentos e toda a lei dada a Moisés, executivas, a função de cada rei que reinou em Israel e também nos países inimigos, judiciários, todo o perigo dos juízes e sua missão junto ao povo, e militares, organização das tribos, exemplos, Gideão nas guerras das conquistas da terra prometida e outras, a formação dos exércitos, armas e funções. Estamos estudando sobre lei, autoridades locais e nacionais, relação entre países, regras de guerra e áreas de desenvolvimento comunitário relacionadas ao governo. Estamos estudando as funções e ações de juízes e reis, bem como aqueles que lhes prestam serviços em funções oficiais. José, Neemias, Esté e Daniel foram pessoas que interviram e serviram fielmente a Deus no governo. Eles também serviram chefes políticos e reinos pagãos e idólatras. 25% dos livros de Deuteronômio diz respeito às instruções e episódios envolvendo assuntos do governo. Estudamos a história, mas jamais estaremos nas mesmas circunstâncias de Moisés e Israel. A história estudada pelos soldados ainda são as várias de Israel desde o Egito. Isso faz parte da história da nação. Baseado em Deuteronômio 1, do 9 ao 18, podemos ver algumas características importantes sobre o governo. A finalidade do governo: servir a população de uma nação, proporcionando uma fonte confiável e objetiva de arbitragem e justiça, independente da classe social ou idade. A autoridade do governo: Deus deu ao povo o direito de escolher homens sábios, criteriosos e experientes em cada tribo. Ele não impôs a sua vontade. Deus delegou ao povo o direito e a responsabilidade de escolher quem iria governá-lo. Instituiu uma linha de autoridade de baixo para cima, em oposição à linha da autoridade em cima para baixo dos faraós dos egípcios. Ele deu poder ao povo. Futuramente, ao olhar o tipo de governo das nações vizinhas, o povo desejou ter um rei. Não era a vontade do Senhor, mas ele abençoou os reis que o temiam. A intercessão na prática pelo governo. Caráter é importante. Precisamos gerar quebrantamento e temor ao Senhor no coração dos governantes, para que eles se lembrem de exercer o ofício com temor e caráter, sabedoria, entendimento e respeitabilidade. Acima de tudo, oramos por salvação para os governantes que não conhecem a Jesus e os cristãos que sejam guardados e permaneçam no temor do Senhor, no Salmo 51. Eles são representantes do povo, por isso precisam representar as necessidades do povo. Precisamos orar para que não sejam egocêntricos nem gananciosos, visando apenas o prazer pelo poder. Consenso. Jesus disse que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. O princípio é este: uma nação que tenha consenso possui um governo mais estável. Precisamos gerar unidade entre as bancadas para o bom exército de trabalho pela cidade, estado ou nação. O setor jurídico: precisamos julgar justamente seu sistema, e julgamento não deve fazer distinção entre pequenos e grandes. Eles são responsáveis primeiramente diante de Deus e serão justos. As forças armadas: aqueles que nos guardam, precisam ser guardados física e emocionalmente, no caráter e espiritualmente, para que se exerçam a função sobre a bênção e proteção de Deus por terra, céu e mar. Em todos esses níveis existem batalhas espirituais. A igreja:
despertar para a importância de não ser alienada quanto à direção de Deus na palavra, sobre a forma correta de se posicionar na intercessão pelo governo, Estado e nação. Comece listando o tipo de governo que há em sua cidade, municipal, estadual e federal. Nas reuniões com os intercessores, levante um clamor sobre as autoridades estabelecidas no lugar em que abrange a igreja onde você está inserido: vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, governadores, prefeitos e presidentes. Faça um mapeamento de abrangência na sua intercessão, com a bênção de sua liderança. Se possível, visite casas de governos e, se puder, estabeleça momento de oração com intercessores nesses lugares que abrirem as portas. Veja se há representantes do governo na sua casa e peça pedidos de oração. Comece pelo simples, orando pela rua, bairro e suas necessidades. A bênção de Deus vem quando cremos que tudo vem dele e que ele capacita homens e mulheres na terra para exercer o ofício. Escudos que podem ser declarados pelo governo. Salmo 33, Provérbios 21, Salmo 24, Salmo 9:9, Deuteronômio 28:10, Romanos 10:9, Isaías 11, do 2 ao 5 e Salmo 89, do 20 ao 28. Orar pelos governantes não requer um posicionamento partidário, e sim ter visão do reino e de bem-estar da cidade. É importante que os intercessores não se envolvam em questões de conflitos políticos que muitas vezes levam à divergência de opinião entre as pessoas, mas que conquistem a confiança dos governantes. Sejam prefeitos ou vereadores para orarem presencialmente pelo menos uma vez ao mês nesses lugares, pedindo a bênção do Senhor sobre a cidade. A cada 2 anos temos a responsabilidade também de gerar em oração a escolha de candidatos para a eleição da presidente da República, os governadores, senadores, deputados federais e estaduais ou eleições municipais que envolvem a escolha de prefeitos e vereadores para administrarem os municípios. Caso não possam entrar na Câmara, adotem em oração os vereadores e deputados, governadores e senadores que representem a sua cidade. A decisão de cada eleição com certeza influenciará a vida de toda a sociedade por causa das leis e direcionamentos dos governantes. Por isso é tão importante gerar a salvação, libertação, unidade dos órgãos públicos e o temor do Senhor no coração de cada autoridade escolhida por Deus e eleita pelo povo. A mídia e comunicação. Vamos começar conceituando as duas palavras. Mídia é o meio pelo qual transmitimos uma mensagem, e hoje temos um grande avanço. O que antes se limitava apenas rádio, cartas, televisão, hoje ampliou-se por meio da internet para as redes sociais e já não há controle de comunicação devido ao avanço da tecnologia. Comunicação, ação ou efeito de comunicar, transmitir ou receber ideias, conhecimentos. É a habilidade ou a capacidade de estabelecer um diálogo, um entendimento, uma mensagem. Essa comunicação pode ser feita de várias formas: comunicação verbal, não verbal, escrita ou visual. O Senhor nos criou para relacionamento. Que ligação direta com a comunicação. Mas lá no Éden, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, afetou também a comunicação. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Como cristãos, temos uma missão de comunicar o Evangelho, e ele não é comunicado apenas nos púlpitos das igrejas ou redes sociais. A comunicação vai além de um meio, envolve como falar e ouvir. Por isso, precisamos de clamar ao Senhor pela área da mídia e comunicação. Ao começar em nós, nosso trabalho como cristão não é o de impor aos outros a nossa expectativa, mas sim de comunicar nossa mensagem de um modo persuasivo. Temos de dar aos outros o entendimento sobre essa opção de escolha, para que, pela graça de Deus, possamos salvar alguns. Como intercessores, precisamos muito dos pilares da sabedoria e discernimento na área da mídia e comunicação. Estar atento e ter cuidado com a influência com os moldes que o mundo usa a tecnologia. Você precisa influenciar e não ser influenciado. Reconheça a diferença entre a cultura do mundo e do reino. A mídia é usada no mundo para divulgar morte, provocar medo, assustar, dominar e controlar através da manipulação. Além disso, ela também é usada para formar opiniões, e sem o temor ao Senhor, o que é passado por meio delas.
Na cultura do reino, somos anunciadores de boas novas. O ministério que sobressairá nessa área de influência é a do evangelista e também do mestre. Lutamos também contra o evangelho devido às projeções sociais. Buscar no Senhor criatividade e inovação no uso da mídia e comunicação. A igreja pode avançar milhares de vidas quando entender que o Senhor nos fará prosperar se mantivermos firme na obediência e prática da palavra de Deus. Criatividade no uso do visual, dos vídeos para as diferentes idades, acesso a diferentes pessoas como deficientes visuais e auditivos, utilização de diferentes meios, dos mais simples aos mais elaborados, fazer da mídia um instrumento que dê maior acesso às pessoas ao conhecimento e entendimento. Precisamos interceder pela nossa liberdade de comunicação, que não sejamos impedidos de comunicar o Evangelho, pelo temor do Senhor daqueles que utilizam a mídia em benefício próprio e de forma distorcida, pelo avanço da igreja na criatividade e acesso às mídias que alcancem pessoas na indústria cinematográfica, na elaboração de jogos pedagógicos e cristãos educativos, contra toda influência maligna que tenta persuadir e dominar a mente de crianças e adolescentes com valores contrários ao da palavra de Deus. Procure envolver seu grupo e interceder o acesso das mídias sociais para promover o reino de Deus por meio da publicação de conteúdos evangelísticos que glorifiquem o nome do Senhor. A arte e entretenimento. Talvez essa seja uma das áreas mais ignoradas entre as de influência, mas não temos ideia do quanto ela é importante e como a igreja precisa reconhecê-la, orar e atuar glorificando o nome do Senhor. As artes revelam o Criador por meio da música, palavra, cores, design, equilíbrio, movimento, harmonia, ritmo. Davi disse que as estrelas cantam a glória do Senhor. Os atributos de Deus revelados por meio da arte são beleza, descanso e celebração. O propósito da igreja nos renova e restaura, proporcionando-se alegria pelo nosso trabalho. Tudo é criação de Deus, qualquer coisa que Deus fez por ser usada para adorar Satanás, mas também pode ser para revelar a Deus. Assim como a ciência, Deus governa a arte por meio das leis que regem cada disciplina, leis de estética, harmonia, ritmo, dissonância, cor, forma, design, estilo, espaço positivo e negativo, seja na dança, na cultura, na pintura, na literatura ou na composição musical. Todos os artistas compreendem que existem princípios por meio das quais uma dessas disciplinas funciona. Dominar esses princípios é fundamental para obter habilidade. Talento, então, é fazer esses princípios desaparecerem em meio à expressão artística. Exemplos: podemos ter uma arte linda de pessoas não cristãs e algo medíocre no meio cristão. A questão não está na pessoa e na crença, e sim valorizarmos uma postura correta diante de Deus, como aquele que concede o dom e para quem deve ser dedicado. Não existe tribos, nações ou culturas que não tenham arte, música ou esporte. Beleza, canções e celebrações existem antes da humanidade, eram expressos em Deus antes de existirmos e até hoje o revelam. O talento é justificado por ser parte da natureza e do caráter do homem de Deus. O talento que temos ou que precisamos ativar em crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres revelam Deus. O homem precisa de um talento e de celebração da beleza e da alegria que ele traz. Nosso propósito como intercessores é chamar à existência dons e talentos que foram criados para honrar ao Senhor. Mas vemos que quando o Senhor é glorificado por meio da arte e da adoração, podemos ter um ambiente de cura e de libertação. Mais uma vez, precisaremos de discernimento e de sabedoria nas artes, que sejamos geradores de homens e de mulheres que possam manifestar a glória de Deus por meio da música, teatro e artes que tenham o temor do Senhor em viver em santidade. Escudos pelo monte da arte. Você pode ler depois Êxodo 31, do 1 ao 11, Salmo 33, do 1 ao 6, Romanos 12, do 1 ao 2, 1 Coríntios 4, do 1 ao 2, Colossenses 3, do 23 ao 25, Apocalipse do 18, do 20 ao 24. A educação.
A outra área, além da religião, que pode provocar mudanças na mente e comportamento, é a educação. Muitas vezes não oramos como necessário pelas escolas, faculdades e universidades. Não oramos pelos órgãos do governo que ditam normas curriculares que devem ser cumpridas pelos professores e passadas aos alunos. Com ideologias distorcidas com a palavra de Deus, a educação é uma área difícil de ser estudada isoladamente das outras. Toda a escritura diz respeito ao aprendizado. A Bíblia é um livro inspirado por Deus para nos dar entendimento e nos educar. A educação não começa na escola, ela começa na família, e é exatamente essa batalha que temos vivido nos últimos anos, que as ideologias partidárias têm tentado destruir o plano original de Deus. O homem vivendo em família, distorcendo valores e agora tentando inculcar teorias que testificam desejos humanos e que contrastam com a palavra de Deus. Nos anos de formação, que vão do nascimento até os 4 anos de idade, que é quando a criança absorve a cosmovisão à sua volta, a perspectiva dos pais é um fator crítico. A criança incorporará os valores e as crenças que são demonstradas em sua casa, sejam elas intencionalmente ensinadas pelos pais ou não. A criança acreditará na realidade que os pais transmitem e irá copiá-los. Nesse estágio de crescimento, eles não têm escolha, pois não estão expostos a nenhuma outra realidade. Os pais imprimirão na criança seu real sistema de valores, não necessariamente aqueles que gostaríamos de passar. Por esse motivo, Deus está constantemente enfatizando a importância dos pais ensinarem a seus filhos sobre a perspectiva dele em relação à vida durante as atividades normais do cotidiano, tais como quando estão comendo, caminhando e trabalhando juntos. A lista de intercessão por uma escola parte desde o grupo que ele abrange, público ou privado, a faixa etária, crianças, adolescentes, jovens e adultos, confessional ou laica. Podemos afirmar que em todas as categorias teremos inúmeros problemas, inclusive de violência ou exclusão social. Por que então a igreja precisa olhar com atenção para a educação? Porque vemos que a educação pode distorcer os princípios da palavra e deformar uma vida, formatar uma sociedade e moldar uma nação. Tamanho seu poder e doutrinação e transformação. A nossa sugestão é que os intercessores sejam despertados pela seriedade e necessidade de orar por esse assunto, alertados de que a educação é utilizada como uma ferramenta que pode libertar ou escravizar as mentes das pessoas, e levados a gerar o resgate de uma educação pautada nos princípios da palavra, onde não seja focada em cima de ideologias partidárias, ativados a gerar estratégias de interseção pelos diferentes tipos de escolas acadêmicas, e que a educação cumpra o seu papel social de transformação dos indivíduos e instrumentalizá-los para agir na sociedade, contribuindo com seu desenvolvimento. Orar por alunos, professores, diretores, de todos os que estão à direita ou indiretamente envolvidos na educação. Gerar professores cristãos comprometidos com o reino de Deus, que possam ocupar lugares nas escolas e faculdades, de forma a combater todo o avanço de uma educação distorcida e fazer diferença na vida dos alunos. Como intercessores, precisamos gerar jovens criativos que ocupem lugares na ciência, governo, economia, artes e mídia. Para avançar em cada uma dessas áreas, com certeza passarão pela educação. Ciência. Na pandemia, podemos perceber a importância de orar pela área de influência. Vimos como precisamos que Deus esteja no governo de todas as esferas da saúde, quer da cidade, quer ou nação, e como sua atuação pode ser instrumento na vida ou morte. Fomos testemunhas e vimos muitas perdas. Médicos, profissionais de saúde focados na ciência não tinham respostas para uma pandemia que matou milhões. A igreja está nos hospitais, postos de saúde, levando cura e esperança aos doentes e seus familiares. Por isso, orar pela saúde e ciência precisa fazer parte da agenda da intercessão. Podemos afirmar que a ciência moderna, tal como a conhecemos hoje, desenvolveu-se a partir da visão bíblica de que Deus criou tudo o que há e as leis pelas quais tudo funciona. A descoberta e a compreensão dessas leis nos levam a uma melhor qualidade de vida. No entanto, muitos cristãos rejeitam a disciplina da ciência.
tomando-o pelo caminho da batalha, onde se contesta a existência de Deus. Outros sentem que é uma área inferior material e não tão importante como a espiritual. Na verdade, alguns até acreditam ser uma demonstração de falta de fé e procuraram utilizar as descobertas científicas. Esses pensamentos estão longe dos ensinamentos do Antigo Testamento, dos frutos da igreja primitiva e das raízes das mensagens de Jesus e de Paulo. Uma interpretação da mensagem de Cristo que nos seja alicerçada em claros fundamentos bíblicos sobre o mundo material é mais oriental e mística que a Bíblia. Somos testemunhas de um avanço tecnológico cada vez mais ousado que confirma as Escrituras. Daniel 12:4 E tu, Daniel, fecha as tuas palavras e sela este livro, até que o fim dos tempos muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. No Novo Testamento, podemos ver que haverá consequências desse avanço: a incredulidade, o humanismo exacerbado, o homem se achando um Deus. Mateus 24:12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que preservar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho no reino de todo o mundo, para testemunho de todas as nações. A iniquidade abrange, entre outras realidades, a quebra de ética de um profissional por corrupção financeira, venda de órgãos e outras ações que, com certeza, o Senhor deseja que estejamos alertas. Precisamos orar para que os jovens sejam preparados espiritualmente para atuarem nessa área sem se desviarem da fé, mas sejam respostas a verdadeiras testemunhas de que, quando a ciência tem limite, Deus tem todo o poder para operar com sinais, prodígios e maravilhas. Nossa sugestão é que os intercessores sejam identificados entre aqueles que atuam na área da ciência e saúde e apresentem suas demandas de oração, despertados a interceder nos hospitais e postos de saúde. Na pandemia, tivemos uma direção clara do pastor Márcio Valadão de orarmos na frente dos hospitais e fomos testemunhas de muitas curas e salvação. Que façamos a diferença, instruídos na palavra acerca dos escudos que os protegem na atuação dessa área de influência. Economia e negócios. O dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro do lucro é sujo. Esses pensamentos são comuns na mente de muitos cristãos. Se você ama a Deus, você despreza os ganhos materiais. É uma corrente predominante no cristianismo. Se eu realmente amo a Deus, eu provavelmente serei pobre. Talvez não seja falado, mas é certamente pensado. O pensamento dicotômico, que cria uma falsa divisão entre o espiritual e o material, e é extremamente evidente na área da economia, como que em todas as áreas, as promessas de Deus para Israel ao deixarem o Egito não estavam limitadas às bênçãos da natureza invisível. Ele prometeu que iria abençoá-los em todos os aspectos, inclusive em suas colheitas, gados e negócios. Ele afirma que, se eles obedecessem aos seus ensinamentos, não veriam pobreza em sua terra. Deus cumpriu sua promessa. Em um pouco mais de 300 anos, Israel deixou de ser uma nação miserável, pobre, que perambulava pelo deserto, para ser uma das nações mais ricas de sua época. Moisés ensinou que o trabalho faz parte do nosso serviço a Deus, e Paulo reafirmou isso no Novo Testamento, quando disse que cristãos que não trabalhavam não deveriam comer. É importante que os intercessores aprendam com a palavra e com o Espírito Santo a orar por essa área e a relação com a riqueza. Muitos se perdem por uma falta de embasamento bíblico quanto ao desejo de Deus e aos desejos que podem influenciar o homem nessa área. Podemos encontrar mentalidades miseráveis ou que amam a ostentação. Deus ama a todos que desejam prosperidade de todos. Sabemos que existem miseráveis nas mansões e milionários nos aglomerados, porque nosso conceito como filhos de Deus não se limita apenas à posse, mas ao conhecimento de Deus. Podemos também ter pobres miseráveis e ricos generosos. O que diferencia é onde está o coração, conforme o texto. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. Jesus lidou com ricos como Zaqueu, que viveu uma transformação maravilhosa, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor:
Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens ao pobre, e se de alguém extorquir alguma coisa, essa eu devolverei 4 vezes mais. Lucas 19:8. Mas também admiro a pobre viúva, né, que fala lá em Marcos 12, 41, 44. Sugerimos que os intercessores sejam capacitados em cursos como o de finanças, promovido pelo Ministério de Gerações, para primeiro serem livres da relação com a economia e os negócios, mas possam também levantar estratégias de intercessão nessa área para o crescimento da igreja. Uma das orações e proclamações que fazemos como intercessores são: cantem, ó estéreo, você que nunca teve filhos, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alarguem o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não os impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Cremos que o Senhor despertará os intercessores a ir além das áreas acima inseridas. É importante que, antes de orar pelos outros, se identifique nessas áreas, desde a família, a igreja, onde todos estamos inseridos, como em outras áreas específicas. Todos precisamos de intercessão e da intervenção do Pai. Abaixo apresentaremos um breve resumo das áreas apresentadas. Agora, as considerações finais. Jesus é o nosso exemplo e padrão de excelência. Ele não perdeu tempo e não foi individualista. Formou discípulos e este deve ser o objetivo de um líder de intercessão. Formar discípulos de Jesus que amam o Pai e desejam gerar os sonhos de Deus na terra. Todo investimento nas ministrações, pastoreio, aconselhamento, distribuição de tarefas, responsabilidades, com certeza contribuirá para a formação de um grupo que esteja em unidade com o líder, que tenha características comuns e possa avançar com um exército capacitado e bem treinado a derrotar o inimigo. Este pequeno manual visa apenas ajudar a despertar e até mesmo dar um norte para onde devemos começar e apontar quais os princípios e as atividades do Ministério de Intercessão. A intercessão não se limita apenas à igreja, mas principalmente à transformação do intercessor, ampliando sua visão acerca do que o Senhor Jesus o chamou para orar. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele nos escolheu para transmitir de geração em geração a sua palavra, que sejamos despenseiros fiéis do ministério de Cristo. Que você possa infinitamente mais do que as sugestões listadas aqui em todo o nome do Senhor Jesus, seja glorificado por meio da sua vida e dos intercessores da igreja local, e a cidade e a nação sejam impactadas pelo poder da intercessão. Para dúvidas ou testemunhos, compartilhe conosco pelo direct do nosso Instagram, @intercessão global. Apêndice: como montar um propósito de intercessão e declaração da palavra. Quando organizar um evento, geralmente buscamos ao Senhor sobre o tema e a base bíblica. O propósito se baseará no assunto e poderá distribuir entre os dias textos que enriquecerão o conhecimento bíblico e também levar a pessoa a refletir, reconhecer, se arrepender e ser liberta, mas também a adorar e agradecer a Deus por sua intervenção em sua vida. Abaixo, o modelo de um propósito de intercessão. Modelo de propósito de oração e proclamação da palavra. 21 dias de jejum e oração pelo Congresso de Jovens. O Senhor nos amou de tal maneira que, pelo sacrifício de seu Filho, toda a condenação que estava sobre nós foi cancelada, e então nele podemos encontrar vida, esperança e paz. Nesses próximos 21 dias, mergulharemos na realidade da cultura do reino, e assim, sondando nossos corações, poderemos identificar se existem áreas em nossa vida que precisamos ser influenciadas pelo reino de Deus. Vamos meditar e aplicar com a consciência a palavra de Deus, jejuar todos esses dias, esperando 6 horas em consagração,
pois cremos que grandes coisas fará o Senhor. O nosso objetivo é gerar não só no Congresso de Jovens, mas nossa vida a prática da cultura do Reino de Deus que afirma quem somos e qual o nosso propósito. Então, se prepare para se aprofundar na palavra com a ajuda do Espírito Santo. Primeiro dia. O maior cancelamento da terra não veio do homem, mas de Jesus. Ele cancelou a si mesmo para nos dar a vida eterna. Sem o Senhor nada podemos fazer. Comece o jejum hoje meditando e orando em Filipenses 2:6. Segundo dia, a Bíblia nos conta a história de uma mulher que cometeu um pecado e por isso os intolerantes religiosos a cancelaram, mas Jesus derramou sobre ela graça e perdão. O que precisa de graça e perdão em sua vida? Escolha hoje ser purificado pelo perdão do Senhor. Leia João 8, do 1 ao 11. Terceiro dia, Nicodemos era mestre da lei em Israel, mas não conseguia ver o reino de Deus. Ele sabia muito, mas não vivia uma vida de transformação. O que precisa se tornar verdadeiro em sua vida? Leia e ore João 3, do 1 ao 15. Quarto dia, Jesus foi tentado no deserto com argumentos mentirosos para afetar sua identidade, mas as mentiras foram derrotadas com a palavra de Deus. O que tem sido distorcido em sua vida? Medite em Lucas 4, do 1 ao 13 e exponha seus pensamentos ao Senhor. Quinto dia, o gadareno era um homem cancelado pela sociedade, pois tirava a paz das pessoas. Jesus o libertou e curou, e assim ele pôde testemunhar o milagre do Senhor em sua vida. Onde você precisa de cura? Creia hoje e clame por Jesus em sua vida. Marcos 5, do 1 ao 20. Sexto dia, as tristezas da vida nos levam muitas vezes ao isolamento, mas Jesus nos resgatou e dá sentido à nossa vida. Assim ele fez com a mulher samaritana. Se você está nessa situação, receba o resgate de Jesus como ovelha. João 4, do 1 ao 26. Sétimo dia, uma grande frustração pode nos levar ao autocancelamento, mas o amor de Jesus se aperfeiçoa naquilo que somos piores. Pedro se anulou, mas Jesus reafirmou a missão dele. Receba o perdão hoje e diga sim ao chamado do Mestre. Leia João 21, do 15 ao 18. Oito dia, a cultura do cancelamento desperta ódio, mas Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina a sermos pacificadores, mansos e misericordiosos. Que nossas vidas sejam cheias da realidade do reino dos céus. Leia Mateus 5. Nono dia, que possamos aprender com Jesus, que valorizou a comunhão com os discípulos em um simples momento de refeição. Oramos por um resgate de valores na simplicidade da vida na vida no partir do pão. Leia e medite em João 21, 4 ao 12. Décimo dia, oramos por um resgate na essência da igreja primitiva nos dias de hoje. Que nossos corações sejam aquecidos pelo Espírito de Jesus que nos fez como igreja. Medita em Atos 2, do 42 ao 47. Décimo primeiro dia, que o Senhor encha nossos corações de temor e então com maturidade obedeceremos a Deus, assim como Jesus no Getsemane. Leia e medita em Marcos 14, do 32 ao 42. Décimo segundo dia, que nosso coração seja quebrantado e contrito diante do Senhor, assim como o rei Davi se derramava diante do Deus Altíssimo, clamando por perdão de seus pecados. Ore o Salmo 51. Décimo terceiro dia, o apóstolo Paulo foi perseguido por causa do Evangelho e sempre dava graças ao Senhor com mansidão e humildade. Quanto ao fruto do Espírito tem se desenvolvido em você? Leia e medite Gálatas 5, do 22 ao 26. Décimo quarto dia, relacionamento é uma das grandes características do reino. Jesus valorizava tempo de qualidade. Oramos hoje para que tenhamos relacionamentos saudáveis. Medita em João 2, do 1 ao 12. Décimo quinto dia, a onipresença de Deus cancela toda solidão. Oramos hoje para que a consciência da presença do Senhor seja real em nossa vida e dessa geração. Medita em Salmo 139, do 8 ao 12. Décimo sexto dia, o Senhor conhece nossos corações e todos os nossos pensamentos. Sua onisciência cancela toda a lógica humana e nos ensina a crer em sua soberania. Leia e medita em Mateus 9, do 4 ao 8. Décimo sétimo dia, o poder de Deus é suficiente para nos sustentar. Sua onipotência cancela toda a força humana.
que essa geração conheça e experimente o poder do Senhor. Leia 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. 18º dia, o Senhor cancela todo o ódio com amor em nossa vida. Declare hoje que a sua vida e de toda a sua família serão cheias do amor de Deus. Leia 1 Coríntios 13. 19º dia, Jesus veio para nos dar a verdadeira paz do reino dos céus. Essa paz cancela a guerra e injustiça dos homens. Que a paz de Jesus seja sobre nossa vida, nos guardando das tribulações. Ore Filipenses 4:7. 20º dia, Jesus nos apresentou a verdadeira alegria que é fazer a vontade do Pai. A alegria do reino cancela toda tristeza que nos persegue em meio às circunstâncias. Ore e declare Romanos 14:17. 21º dia, sabedoria do reino de Deus transcende e cancela toda limitação humana, e assim podemos viver em Jesus uma vida de adoração e devoção a Ele. Leia e medite e agradeça em Isaías 55, do 8 ao 9. E assim nós vamos orar pelas áreas de influência, né? Na família, sobre aborto, ideologia de gênero, venda de órgãos, pedofilia, turismo sexual, distorção de papéis na família entre cônjuges, filhos e divórcio. Vamos orar sobre a igreja, idolatria, religiosidade, divisão e rebelião, sobre o governo, corrupção das leis e jogos de poder, educação e ciência, racionalismo, ateísmo e incredulidade, economia e negócios, amor ao dinheiro, injustiça social, destruição da natureza, mídia e comunicação, manipulação, controle de opinião e culto à imagem do ego, e arte e entretenimento, manipulação, sedução, disseminação de ideias que se opõem à palavra de Deus. Associe o propósito ao relógio de oração, onde cada intercessor escolhe o horário que pode interceder. Cada intercessor escolhe um horário que pode orar durante um período de 7, 14 ou 21 dias, conforme a direção para orar pelos pedidos de oração referentes aos eventos. E assim nós finalizamos a leitura do livro Intercessão, DNA Lagoinha. Deus abençoe. Até o próximo.